Estamos retornando ao segundo bloco do programa Asaprev em Foco. Estamos com o querido senhor Lauro Baca, um ambientalista com uma riqueza muito grande de informações, de conhecimentos. Então a gente se sente muito honrada, né, de tê-lo aqui no nosso programa. E seu Lauro, assim, nós estamos todos preocupados com muitas coisas, né, que acontecem na natureza. Mas como é que o senhor vê assim em Blumenau? Aí é a dengue, daí é o desmatamento também, daí é o desbarrancamento, como que o senhor vê toda essa situação em Blumenau? Olha, o melhor aprendizado é quando a gente apanha, né? Que não nos ouçam os pedagogos modernos, que não se pode mais bater, né? Mas em termos de sociedade, a sociedade apanhando aprende. Nós sofremos, como falamos antes, enormemente na tragédia de 2008. Blumenau é uma cidade, desde que foi fundada, sofrendo com enchentes. Então nós temos que aprender. Vamos nos livrar eternamente, para sempre das enchentes? Não. Como dizia a professora Beate Frank, já aposentada, mas que ela implantou o Instituto, primeiro o Projeto Crise e depois o Instituto de Pesquisas Ambientais da FURB. Então nós temos que aprender a conviver com as enchentes. Então, se olharmos todos os prédios modernos da cidade, se formos olhar os prédios novos que estão sendo construídos em Rio do Sul e outras cidades, o que é que a gente vai ver? O primeiro andar de moradia fixa é acima da cota da enchente máxima e com uma folga ainda. É só olhar aqui no centro de Blumenau, Alameda, Ponta Aguda, os primeiros andares residenciais estão acima da cota. Aquelas, não sei se o nome correto é esse, aquelas caixas de distribuição de energia não estão lá no porão, na garagem do prédio. Estão também fora do alcance da água. A mesma forma, as caixas de distribuição do telefone. Se olharmos no centro, Rua 15, Praça Doutor Blumenau, de vez em quando tem 2 postes, e lá em cima uma plataforma, e lá estão as caixas de distribuição de telefones e outros produtos, né, fibra ótica, etc., para elas não ser... Isso se chama aprender a conviver com as enchentes, né? Então, no caso de Blumenau, a gente está em parte aprendendo e em parte ainda não aprendemos. Então, a ocupação desordenada nos nossos morros ainda acontece. Eu tive outro dia, faz 2 anos, lá numa transversal da Rui Barbosa, dei uma entrevista lá e o assunto era enxurrada, essas coisas todas. Acabou a entrevista, eu fiquei curioso, eu vou até o fim dessa rua para ver onde é que ela vai. Cheguei lá em cima, eu vi que tinha casas novas, uma esticada de rua nova, tão nova que o solo, aquele solo ainda era o preto, o solo original, aquele solo com matéria orgânica. Sim. Ou seja, ainda estão acontecendo ocupações desordenadas em morros em Blumenau. Desordenadas. Aí vem aquela parte que falamos antes do lixo, né? Hoje já é uma minoria que joga lixo, mas quem anda a pé e olhar com atenção nas margens dos ribeirões de bairros, etc., sempre vai ver, como eu faço, né? Sempre vai ver um local que alguém se livrou do seu entulho de construção. Barranco do Rio. Lixo já é menos, mas tem. O Ribeirão Garcia agora, não sei se é o João Muniz, quem que está fazendo novamente uma aplicação de barreiras no Ribeirão Garcia, para recolher o lixo que vem boiando, né? Então ainda tem um pouco de lixo, mas os entulhos, seja um simples carrinho de mão, seja um balde que o cidadão carrega nas costas, ele joga no barranco do rio. Não pode fazer isso, né? Meu Deus, que falta de consciência. Que falta de consciência. Então evoluímos muito, né? Temos que evoluir ainda muito mais. Por exemplo, a Edel e eu somos donos de uma reserva. Registramos oficialmente o nosso terreno como reserva, né? A Maiuí, que deu entrevista aqui antes, sim. A hora que nós formos, se ela herdar, nós estamos colocando a venda, mas se ela herdar, ela vai ter que achar um comprador que vá se comprometer com a preservação. Mas eu vejo frequentemente cachorros passando lá. O que tem um cachorrinho? Tão simpático, totozinho, né? Gato, né? Mas cachorro e gato não combinam com preservação. Eles perseguem a fauna silvestre. Um filhote de passarinho que não aprendeu a voar direito e que ainda está treinando para voar, e se ele bobeia um pouco no chão, cai na boca do gato. Aí vocês vão, mas o bicho do mato também vai caçar. Mas o bicho do mato é a vida dele. Ou ele come ou morre, mas não o bicho doméstico. Cachorro persegue, né? Eu sei de cachorros que
lá na nossa área, uma dupla de cachorros, eles não têm dente, não têm força para conseguir matar um veado, que é um cervo, um veado mateiro, chega a 15, 20 quilos. Eles não têm força nas mandíbulas para matar o bicho, mas matam de tanto perseguir. Os cervos do mato, nossos veados do mato, eles não são treinados, eles não têm a fisiologia para aguentar grandes distâncias fugindo. Eles têm um instinto para fugir, porque quem eram os predadores deles há milênios e milhares e milhares de anos? Era o puma, a onça pintada, quando muito uma jaguatirica para pegar filhote. Se ele consegue dar uma disparada na hora, ele corre 100 metros, 200 metros, a onça não consegue mais ir atrás, nem o puma, nem nada. Mas o cachorro continua indo. Eles não têm, eles morrem de ataque cardíaco. Eu sou testemunha de 3 veados mateiros, que foi atropelado antes de ontem aqui na rua Hermann Ruscher, a semana passada, aliás, na Hermann Ruscher, 3 veados mateiros que morreram pelo simples fato de serem perseguidos por cachorro. Então, cachorro solto é um problema. Aí eu elogio o trabalho da prefeitura de castração, mas ao mesmo tempo condeno a atitude, por mais as pessoas têm boa vontade, né? Elas querem fazer um bem, mas proteger bicho solto na rua tem esses impactos. Então é lixo, é bicho solto na rua, é entulho, tubulações. Ninguém fala de tubulação. Tubulações, olha. Eu me criei no Garcia, naquela baixada ali no começo do Garcia, onde tem um conjunto Bavária, depois vem um conjunto Floresta Negra, e mais 2 prédios que a Frechal construiu logo. Aquilo era uma baixada enorme, tinha umas nascentezinhas, né? Aquilo tinha assim água parada. Eu via gente lá da vizinhança, um senhor jovem que entrava com um saco nas costas, saía com aquele saco cheio de rãs, ele caçava rã, né? Eu ia lá procurar meus bichinhos que gostava sempre, cobra d'água, cágados, etc, né? Tava tudo lá, tinha enguia, então era um criadouro, era um verdadeiro berçário da vida aquática, né? Então o rio não é só o Rio Garcia, tem que ver o que tem nas margens. Então nós não podemos canalizar todos os afluentes, acabou. Quem é que vai viver dentro de uma canalização? Isso é uma coisa que ninguém fala, eu não vejo nenhum órgão ambiental municipal, estadual, federal. Outra coisa, aterros. Isso. Cada metro cúbico de terra jogada numa baixada que alaga é 1 metro cúbico a menos de reserva de água de enchente. Então, é como se pegássemos lá nas nossas barragens e começássemos a despejar caminhões, milhares e milhares de caminhões dentro da barragem, e a barragem devagarzinho vai ficando cada vez com menor capacidade de resolver. Mas não é lá na barragem que se faz isso, se faz em qualquer lugar. Mas não é nada perto das barragens. Vou falar assim, eu calculei uma vez, só da Foz do Garcia, começando por onde hoje está o Angelone, as laterais do Angelone, a própria Rua 7 de Setembro, que vai em direção à Fonte Luminosa, a própria Fonte Luminosa em parte, a garagem da empresa Rainha, aonde era o antigo colégio Dr. Blumenau, e vai, tudo isso é área aterrada. Segundo os cálculos que a gente fez, só no Garcia, entre a Foz do Garcia até um pouco acima da atual Coteminas, na época Artex, né, deve ter quase que 1 milhão de metros cúbicos de aterros. Puxa vida. Isso anula o efeito das enchentes. E onde é que tem uma lei proibindo aterro? Mas a gente precisa crescer a cidade. Cresce as cidades construindo sob pilotis embaixadas, como o edifício Magnus, vou fazer propaganda aqui agora, da Frechal, ali no Garcia. Eles não aterraram, eles construíram os prédios sobre pilotis e preservaram a área de preservação permanente de 30 metros do rio. Ou seja, da enchente, o que é que tem lá embaixo? Só garagem. Tira o carro. Tira os carros, né? Pode encher, não tem então, problema. Eu estou aqui rapidamente, o tempo vai voando, mas assim, só para dar uns exemplos que é possível nós convivermos, desenvolvermos, a população ainda crescer mais um pouco, felizmente está parando de crescer. Tudo é possível com um mínimo de impacto ambiental. É só um pouco de criatividade. Mas na educação também, né, professor? Educação, porque, sim. Olha, eu vejo assim que tem falhas, né? Sim. E bastante, né? Tem. Porque se você trabalha essa questão ambiental com os jovens, eles já estão
já estão olhando diferente, né? Já olha diferente. Já olha diferente. Teve os jovens de ontem, que já são adultos hoje, que têm os seus filhos, são jovens. Teve um ex-ministro de meio ambiente que disse: o brasileiro tem uma conscientização passiva sobre o ambiente. Está na cabeça de todo mundo, mas na hora de agir ainda precisa dar um passo a mais, né? E esse passo a mais, Suzete e Hildo, é facílimo. Eu cito sempre o exemplo da Oktoberfest. Nas primeiras Oktoberfest, todo mundo fumava lá dentro. Veio a lei proibindo o fumo. Mas a prefeitura de Blumenau, com receio talvez de afugentar turista, etc e tal, foi assim, como que fazendo olhos, fechando o olho para não ver. Mas de repente alguém cobrou: a lei não pode ter recinto fechado. Até eles chegaram a botar proibido fumar, mas lá no cantinho, para ninguém ver. Mas chegou uma hora que, não sei se foi um promotor público, vocês têm que fazer essa lei ser cumprida, né? Fizeram. No primeiro ano despencou 90% das pessoas que fumavam lá dentro, e do segundo ano, hoje não se vê ninguém fumando dentro da Oktober. Milhares e milhares e milhares de pessoas. Isso prova que as pessoas já estavam conscientes disso. Faltou apenas aquele que eu chamo de petelecozinho, aquele empurrãozinho. Gente, agora é para valer. Isso, fazer cumprir, né? Cinto, segurança. Eu era vereador, fui vereador um ano e meio em Blumenau. Eu fui ali na esquina da Rua São Paulo, ali naquele morrinho do Fórum, na esquina da Rua São Paulo com o final da Beira Rio. E fiquei olhando, era um ponto bom de ver todos os motoristas. Naquele tempo não tinha tanto vidro fumeira, fácil de ver o interior dos carros. Na véspera da lei entrar em vigor para valer, 50%, 49%, uma coisa assim, eu fiz o cálculo na época, não usavam cinto. No dia seguinte fui lá no mesmo horário, no mesmo local. Todos estavam com cinto. Por quê? Sabiam que agora é para valer. Então o brasileiro o blumenauense tem essa consciência de que o meio ambiente é importante, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, etc. Falta apenas aquele peteleco, alguém que diga: gente, agora é para fazer, não é para ficar só falando. Exato. Então nessa parte eu sou otimista, a coisa pode funcionar assim. Professor, meu Deus, quanta sabedoria, né? Ele tem que voltar no programa, com certeza, né? E assim, quando a gente puder, né, aproveitar todas as informações que ele tem para passar, eu vejo a nível de município, né? Vamos assim lembrar que o senhor Lauro Baca reside em Blumenau. Vamos ouvi-lo mais, né? Vamos ouvi-lo mais. Gente, queremos agradecer, então, mais uma vez, né? Obrigado pela Eu que agradeço. Certo. Então, no próximo programa, estaremos com mais novidades no Asaprev em Foco, toda segunda-feira, às 20 horas.